Bom, gente, boa noite para todos. Jesus nos abençoe, que possamos ter uma noite pródiga de aprendizado, de interação, de troca de experiência, no ambiente fraterno que, graças a Deus, caracteriza a nossa casa. Nós aproveitamos para dar boas-vindas também para quem está vindo a primeira vez à casa. Tem alguém vindo a primeira vez? Sejam bem-vindos, né? Possam ser acolhidos aí com a nossa simplicidade, mas o nosso interesse em que vocês se sintam acolhidos, confortados dentro da nossa ambiência. A gente também aproveita para dar boa noite a todos os nossos amigos internautas que nos acompanham através da transmissão, seja pela TV e rádio web Amigo Espírita, como também os nossos companheiros da Rádio Brasil Espírita de Maceió, os nossos amigos que se encontram acompanhando a transmissão através do Google, do YouTube, inclusive no chat, o chat interativo. Soni, boa noite, que os nossos amigos possam, com a sua participação, oferecer para nós as suas perguntas, as suas contribuições. Que possamos chegar ao final do nosso encontro em paz, felizes pela oportunidade que aqui nós esperamos seja bem aproveitada por todos. Para quem está vindo... Tá legal. Para quem está vindo a primeira vez, ou está acessando os vídeos, como os vídeos ficam disponibilizados na internet, é muito provável que as pessoas acessem, encontrem o vídeo, começam a assistir, e se a gente não faz uma introdução, o companheiro pode ficar perdido, né? Mas de onde? Esse estudo é uma sequência? Aonde que está hospedado? Então, é necessário a gente informar, repetir sempre, que esse material ele é um trabalho sequenciado, que já há alguns anos nós estamos desenvolvendo aqui na FEAC. Estamos hoje trabalhando com a segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 1º, que trata da progressão dos espíritos. Mas os estudos anteriores eles estão disponibilizados em vários portais, seja na feac.org.br, na parte de palestras, como também vocês encontrarão na conta do YouTube da Rede Amigo Espírita, encontrarão no site da Rádio Brasil Espírita também. Então, na nossa conta também do Vimeo, FEAC, FEAC, Vimeo/FEAC, não é isso, Gino? A nossa conta, a nossa nuvem, Vimeo/FEAC. E nós temos também disponibilizado numa nuvem chamada SoundCloud os áudios. Então, todos os nossos programas vocês encontram o áudio para baixar. Eles ficam disponibilizados, ok? O nosso objetivo é construir toda esta gama de informações para facilitar o estudo doutrinário que cada um vai realizando. Sem delongas, peço desculpa, mas essa apresentação é importante. Progressão dos espíritos. Na última semana, nós completamos o estudo em torno da escala espírita. Trabalhamos a questão 112 e 113 e analisamos, obviamente, de uma maneira rápida. É difícil aprofundar numa reunião pública, mas a gente convida vocês a acessar a codificação espírita para aprofundar os conteúdos oferecidos por Allan Kardec. Então, trabalhamos a questão dos espíritos puros, que é uma classe única, primeira classe. Falamos dos anjos, dos arcanjos, dos serafins, que na realidade são os ministros de Deus. São mensageiros de Deus que trabalham na manutenção da harmonia universal. Costumamos falar universal na Terra
e a nossa visão fica aqui dentro do planeta. Então, o universal, num estudo espírita, é do universo mesmo, envolve os planetas, os sistemas, as galáxias, etc. Hoje, nós vamos trabalhar a questão 114 e 115, que vai dar continuidade ao estudo da escala espírita, mas agora nós vamos começar a trabalhar a questão da natureza, a questão do progresso, da evolução dos espíritos. Para quem está vindo a primeira vez, quando falamos espíritos, nós estamos tratando objetivamente dos espíritos que estão no mundo espiritual, mas também estamos refletindo sobre a nossa condição de espíritos que estamos encarnados, com esse corpo de carne. Então, todos somos espíritos. Ficou claro? Então, vamos lá. Na pergunta, antes de mais nada, se alguém quiser fazer uma pergunta ou algum comentário dentro do assunto, eu peço, o Gerson disponibiliza o microfone para vocês. Eu peço que use o microfone, porque senão quem estiver em casa não vai poder acompanhar, vai ficar um hiato, vai ficar um vazio. Ok? Não se preocupem. Então, vamos à questão 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Resposta: são os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Para quem está frequentando a reunião com assiduidade, esse assunto aqui está tranquilo, porque nós trabalhamos a escala espírita. Então eu peço licença para vocês, para que eu possa atender a quem está chegando. Então, como a própria frase exposta, existe uma escala no mundo espiritual. Nós participamos desta escala, desde os espíritos inferiores aos espíritos superiores. O que nós estudamos anteriormente foi a escala, os graus, enfim. Aqui, Allan Kardec, que é um professor, um educador de primeira grandeza, ele dá prosseguimento à conversa, mas abrindo outras reflexões. A essência dessa resposta sintetiza o que nós trabalhamos, então, nas últimas semanas. Mas ela tem um aspecto importante que nós precisamos de enaltecer. Observem. São os próprios espíritos que se melhoram e melhorando... Ou melhor, desculpa. Eu tenho que ir para a pergunta. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Primeira parte da pergunta. Por que ele está fazendo essa pergunta? Porque, tradicionalmente, dentro da própria cultura católica tradicional, judaica e etc., a gente alimenta alguns conceitos, algumas doutrinas, que passaram a ser de domínio público, vamos dizer assim. Estão fixadas no nosso psiquismo. E nem sempre se discute porque não tem elementos. A doutrina dos anjos e dos demônios, né? A doutrina da queda de Lúcifer, a definir o seguinte, que Deus cria o espírito, cria o homem, e que nessa criação nós temos os anjos, que protegem, e existem os demônios, que atestam, né? Ou que intestam com algumas coisas, e vão prejudicar aqueles que estão a caminho do reino de Deus. Acabou a conversa. E não acabou não. Porque se a gente atende os anjos, nós podemos ir conviver com eles no céu. Se nós nos rendemos ao demônio,
nós vamos para aquele lugar que ninguém quer ir. Não é? Nós vamos para onde? Dentro dessa ideia? Pode falar. Não, casa aberta eu não vou falar não, porque vai atrair. Tá, nós vamos para o inferno. Deixa que o casal aberto fala. Eu pago o pato. Essa pergunta, portanto, ela é inteligentíssima. E nós, espíritas, costumamos passar por ela, mas esse assunto aqui é muito básico. Não. Ele está indo direto numa cultura, porque virou cultura, né? Em arquétipos que estão fixados nas nossas idas e vindas do mundo espiritual e da Terra para o mundo espiritual. Então, não é assim que funciona. Quem garante? Bom, para aqueles que acreditam piamente nessa doutrina, eu não vou discutir. Porque discutir doutrina, dogma, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Tá legal? Mas a doutrina espírita desenvolve a lógica do processo, que é muito mais coerente, que é muito mais racional do que aquele ponto factível, definido, que impede que a misericórdia divina ofereça oportunidades para o desenvolvimento dos seres. Porque, inclusive, dentro dessa doutrina, se você nasce naquele contexto, você vai ter duas opções, o bem ou o mal. Se pesar mais o bem, você está livre. Se pesar mais o mal, você pode até talvez ter uma chance, uma prorrogação aí no jogo, se for final do campeonato. Você vai lá para o limbo, né? Você vai lá para as regiões de purificação. Aí, de repente, conforme for o salvo-conduto, você pode se livrar. Aí vem aquelas perguntas, mas e a criança que morreu? Que nem teve a oportunidade de ir para lá ou para cá? Ah, mas existe... Aí tem uma saída. Para as crianças, né? Porque a gente tem que dar um jeitinho brasileiro nessa história. Bom, não é assim que a gente trata em termos de doutrina espírita. O espírito é criado simples e ignorante. E nós vamos nos desenvolvendo através de um processo que é o processo natural, é uma lei divina e natural, não foi inventada pelo Espiritismo, diga-se de passagem, que é o fundamento da reencarnação. E até gostaria de informá-los que a reencarnação é um dos princípios fundamentais de todas as religiões. A reencarnação saiu do contexto a partir dos interesses políticos do século III. Certo? Então, por exemplo, Jesus conversa com os judeus sobre reencarnação. Embora há uma forçação de porta para dizer que ele está falando do batismo. Quer um exemplo? No capítulo 3 do Evangelho de João, há um diálogo entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos é um doutor da lei judaica. Nicodemos procura Jesus de noite. Eu não vou citar literalmente, porque o tempo não permite. Ele procura Jesus de noite e fala assim, ele reconhece a autoridade de Jesus e fala assim, mas como é possível tudo isso? Aí Jesus diz para ele, olha, Nicodemos, se você não nascer de novo, não podereis compreender essas lições. Aí Nicodemos vai questionar, mas Senhor, como é que eu vou nascer de novo? Eu sou velho, como é que eu vou voltar para dentro do ventre de minha mãe? Resumidamente, Jesus diz assim para ele, se eu vos falo das coisas da terra e não me compreendeis, agora eu estou no literal, como podereis compreender se vos falar das coisas do céu? Jesus estava falando para ele sobre reencarnação. E Jesus trata o assunto como coisa da terra.
não como coisa do céu. Ou seja, a reencarnação é a oportunidade natural do espírito desenvolver. Porque uma vida só você não vai resolver suas questões. Ponto. É incoerente pensar nisso. Deus é a inteligência suprema do universo. Ele criou o universo, a natureza é perfeita. As complicações da natureza estão pelas escolhas que nós empreendemos nas nossas atitudes, que redunda até na resposta da natureza. A natureza, quando grita, minha filha, meu filho, é porque alguma coisa está acontecendo. Vamos ficar por aqui? Porque senão a gente não caminha. A natureza é perfeita. Vamos repetir. Olha o seu corpo. Olha a beleza. Como que o espírito, o processo da concepção. Concepção não é humana, não. O homem só oferece o esperma e a mulher a condição. Porque aquele princípio que vai se desenvolver ali é um princípio espiritual. É um ser que está nascendo. E se a mulher tiver 10, 15, 20, atualmente não, né? Porque abdicaram essa possibilidade. Porque nós temos muitos afazeres no novo mundo. Não tem problema, não. Mas antigamente 10, 15 era de letra, né? Tirava de letra. E eram o processo gestacional igualzinho para todos. Mais ou menos. Mais ou menos. Porque, até para dizer que não é mais ou menos, né? Porque organicamente é igual, não é? O desenvolvimento. Mas a reação da mãe com cada um é diferente. Então não é igual. Então quem é mãe aqui, quem já foi, e quem será, espera. Presta atenção no que eu vou dizer. Mas quem já foi, sabe que o comportamento da mulher é outro. É diferente. É diferente. Se vai nascer um espírito mais intelectualizado, a mãe fica. Engraçado, eu estou com uma linha de raciocínio diferente. Se o menino que vai reencarnar é um espírito mais emotivo, a mulher fica emotiva. Fica mais dócil, mais irritada. Aí depois nasce o rebento. Fiz engraçado, hein? Costuma o marido, quando tem percepção, né? Quando não é brutamonte, que acha que está tudo igual, só vê a casca, não percebemos o efeito, a essência. Mas a mãe costuma dizer, engraçado, hein? Eu sabia que ele ia ser assim. Porque existe uma conjunção de psiquismos, existe uma interação de duas entidades espirituais, a mãe e o espírito está reencarnando. Então, naquele processo, o espírito não está presozinho ali dentro do líquido amniótico e naquele feto que está se desenvolvendo, não. Existe uma interação energética. E dependendo do espírito que está reencarnando, ele fica lúcido o tempo todo. Não significa que está adormecido. Embora uma grande parcela adormece mesmo. Porque tem que passar por todo um processo de recomeço. E o recomeço, ele se inicia pelo adormecimento lá no mundo espiritual para reencarnar. Adormece. Apaga tudo. Porque, inclusive, há uma redução da sua própria estrutura perispiritual para dar junção naquele gameta, naquele óvulo, naquele embrião que vai se desenvolver. Pegaram lá? Há uma redução. Então, o espírito, na sua grande maioria, adormece, porque precisa de ser levado para uma chamada sonoterapia reencarnacionista ou reencarnatória. Isso é importante a gente entender. Então, cada gestação é diferente, no seu sentido espiritual, energético. Mas nós queremos dizer assim, reencarna, vamos recomeçar, sem a perda da identidade espiritual daquele que está reencarnado.
Não, ele não perde. Ele passa por um processo de adaptação que se inicia no mundo espiritual, porque o espírito, para reencarnar, ele é aproximado da mãe, com uma certa antecedência, não é? A coisa, ele não, o circuito não fecha só na hora que aconteceu aquela história, não, que todo mundo conhece. E, aliás, a concepção se dá algumas horas depois do ato sexual, não é no momento, é algumas horas depois, certo? E quando isso se estabelece, ali iniciou a reencarnação. E nós temos que abordar esse assunto, inclusive, para esclarecer os espíritas e os simpatizantes. Porque foi tomada uma resolução no Supremo Tribunal legitimando o aborto até o 3º mês. Nós, espíritas, como muitos religiosos, evangélicos, etc., estamos levantando uma campanha que já tinha sido desenvolvida lá atrás. Mas o Supremo Tribunal resolveu legitimar o crime. Legitimar o crime. Eu não vou me deter aqui, porque o meu assunto não é esse. Podemos até depois falar em outro tom. O que nós estamos estudando aqui é a evolução. Mas nós estamos dizendo, nós estamos informando que o espírito é vinculado à reencarnação na concepção. Então, muitas vezes, você tem que ver uma cena de um embrião ali, de 1, 2, 3 meses, que está na mãozinha, que você olha assim, aquelas fotografias, como eu vi hoje. Olha o que eles estão matando. Parece até um passarinhozinho ali, né, pequenininho, na mãozinha. Ali tem um espírito reencarnado. E esse espírito sofre um assassinato. Ficou claro? Então nós sabemos que nem tudo que é legal é moral. Se eles não retrocederem, divulguem isso. Porque está estabelecido, que está autorizado, não significa que venha a ser legal, espiritualmente falando. Então, porque está legitimado, quem seguir a lei dos homens haverá de responder perante o tribunal da consciência divina, a sua consciência espiritual. Este é o tribunal que nos interessa. Salvo os casos que a mãe estiver sob o risco de morte. Ou seja, o que a ciência estabelece como prerrogativa, a ciência está conectada com o mundo espiritual. Porque se for para salvar a mãe, salva, porque depois o espírito reencarna. E não venha com aquela outra conversa sobre o estupro. Porque esta conversa requer explicações e estudos. Mas eu gostaria de fechar, porque eu preciso voltar para o assunto, dizendo o seguinte. Se foi a gravidez motivada por esta situação, eu pergunto para vocês, mesmo assim é legítimo assassinar? Nós estamos conversando aqui sobre espiritualidade. Se o marginal, se o complicado, se o enfermo praticou, independente de como,
da circunstância, do trauma, de toda a circunstância que estabeleceu o fato. Vamos dizer, a mulher não passou por essa situação à toa. Primeira coisa. Há ali indícios claros que juiz nenhum vai enganar a sociedade dizendo que não tem indícios, como estão fazendo por aí. Com interesses estranhos. No caso aqui, não é indício, é fato. Que nós estamos falando de reencarnação, nós estamos falando de progresso espiritual, nós estamos falando de histórias que trazemos das nossas vidas passadas, que nós lidamos com a semente, com o fruto que foram semeados por nós. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. E como espíritos reencarnantes, necessitados de progredir, porque a questão vem dizer exatamente isso. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? A resposta é: são os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Envolvidos por esse processo de progresso, porque progresso é lei divina, obstar, dificultar, querer impedir a marcha do progresso é uma tarefa impossível. Porque a marcha do progresso, ela está regida sobre as mãos sacrossantas da justiça divina. Você não consegue impedir o progresso. Você pode adiar? Pode. O que remonta o seu progresso. Mas quando a sua evolução, a sua escolha, impedir o seu desenvolvimento e, ao mesmo tempo, começar a impedir o desenvolvimento do outro, saiba que uma ordenação divina está a caminho para limitar o livre-arbítrio daquele que começa a incomodar o contexto. Mas data vênia? Em tese, porque se a minha escolha está dificultando o meu progresso, e em tese está dificultando o processo do outro, e isso continua, isso pereniza, isso permanece, e muitas vezes o indivíduo fala assim, mas até quando que isso vai acabar? Significa que, em tese, a dificuldade que aquele está implementando na vida do outro, acaba como que sendo uma amarração que explica claramente por que os dois estão juntos. Pegaram lá? Porque este que, em tese, está sendo a vítima de hoje, tem conspurcado, ou se conspurcou na história, junto com aquele que hoje, em tese, é o algoz. Então, no fundo, não existe vítima, não existe algozes. Existe determinismo. Existe oportunidade para que nós possamos, como Kardec questionou de uma forma exuberante, para que nós possamos nos melhorar e ir mudando na escala. Ir percorrendo degraus dentro de uma infinitude que escapa às nossas possibilidades de entender. Mas, resumindo, nós vamos subindo de patamar, deixando de ser espíritos mesquinhos, egóicos, presunçosos, orgulhosos, e vamos começando a entrar na galeria dos sábios, dos espíritos de sabedoria, dos espíritos bondosos, até a gente chegar no grau máximo de evolução que a humanidade tem como referência. O nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto. Ele, conforme nós estudamos na última semana, está na categoria de coordenador dos espíritos puros. Qual é a característica dos espíritos puros? Vocês estão lembrados? Percorreram todos os graus da escala.
e se despojaram de todas, não foram de algumas, se despojaram de todas as impurezas. O que é impureza, Carlos Alberto? As impurezas da matéria. Estão livres da influência da matéria, nesse sentido. Paixão não faz mais parte. Já administram as suas potências espirituais, sempre buscando aquele fluxo e o refluxo que tem a ver com a própria harmonia sideral. Planificados no amor. Aí quando entra na parte do amor, aí a gente fica todo, né? Agora chegou onde que eu queria. Eu quero que você fale do amor. Então tá, eu vou só dizer o seguinte, é o amor entrega, não é o amor que está cobrando para que a entrega chegue. Né? É o amor doação, é o amor dádiva, é o amor que esquece de si mesmo, inclusive para dar vida. Imagine uma mulher estuprada que resolve amar o rebento. Eu posso apostar que será um amor muito mais extraordinário, muito mais virtuoso do que o amor que a mulher, que foi concebida pelo Espírito Santo, no seu sentido principesco, romanceado, poetizado, todo dentro de uma estrutura que a sociedade favorece, terá para com esse filho. Porque ela vai aprender a amar, usando todas as suas forças, e ela vai se agigantar e realmente entender os princípios sacrossantos do amor de Maria Santíssima. Chegou lá? Que os homens mandem arrancar. Que os homens determinem que aborte. Que os homens abandonem. Que os homens fechem, cristalizem, abrem mão de apoiar. Que os homens assinem as sentenças. Que os homens criminosos fundem clínicas, hoje legitimadas. Que os homens façam isso. Mas que as mulheres não permitam. Que as mulheres não impeçam. Que as mulheres não percam a oportunidade de fazer o que os homens não podem fazer. Dar a vida no seu sentido literal da palavra. Não existe amor maior. Se vocês não concordam, discutam com Jesus, porque eu preciso mudar de assunto. Porque foi ele que falou. E se precisar, a gente manda um fax. Ô, Casaberto, eu faço interurbano para ele. Não, Casaberto, não tem mais isso, não. Não, então tá, eu mando uma mensagem. Não é? Um e-mail, pode? E-mail chega no céu. Vamos marcar audiência com Jesus? Eu peço para ele, de joelho, Jesus, vai lá na FEAC São Gabriel, Mombaça 633 e converse com a minha turma lá. Porque eles não estão concordando. Mas Jesus foi o Senhor que falou. Então, o pepino é seu. E ele falou claramente. No capítulo 15 do Evangelho de João, ele disse assim: não existe amor maior. Olha para vocês verem. Não existe amor maior do que dar a vida pelo seu irmão. E um espírito que reencarna, ele só precisa de amor. Ele só precisa de oportunidade. Mas tem uma companheira que me pergunta aqui agora. E quando a gente não sabe e a gente fez? Aí eu respondo para ela. Maria Santíssima te compreende.
E Maria Santíssima vai te chamar de novo para ser mãe. Você terá essa oportunidade de novo. Esta é a resposta para a indagação que surgiu. Sonia, você quer falar? Eu preciso de... Vamos rapidinho. Porque teve uma dúvida aqui, porque o Júlio está perguntando, questionando que no Livro dos Espíritos ele está tratando dos espíritos desencarnados, né? Puros, sábios, Ana. Então ele está perguntando aqui se a gente pode evoluir também no mundo espiritual como espíritos ou só reencarnando. Como é que é o nome dele? Júlio. O Júlio, obrigado. Obrigado, Júlio, pela participação. Ele está perguntando se a evolução se dá no mundo espiritual ou só na Terra, só quando reencarnado. Eu vou ler a pergunta e a resposta da 115, porque aí eu cumpro a minha tarefa com as perguntas compromissadas. Kardec pergunta assim: entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus. É isso mesmo? Essa é a pergunta de Kardec. Alguns espíritos foram criados bons e outros foram criados maus? Resposta: Deus criou todos. Não foram alguns, não. Todos. Eu gosto de ler, prestando atenção em cada palavrinha, porque elas dizem tudo. Deus criou todos. Porque tem aquele papo, né? Tem os anjos e os demônios, o Lúcifer que resolveu brigar com Deus, aquelas histórias. Então, eu quero dizer para vocês que isso era e é importante para milhões de pessoas. Foi importante durante milênios, mas para nós, espíritas do século XXI, não atende mais. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem saber. Não foi o que eu respondi agora para a companheira aqui? A cada um deu uma missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Chegar progressivamente. Ninguém chega rápido. Ninguém chega devagar. Chegamos dentro de princípios lógicos do progresso, que se arregimenta em etapas, ciclos, circunstância, tempo, espaço. Agora eu cheguei onde que eu queria. Tempo e espaço. Espaço e tempo. Pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. De si quem? Não foi Deus que criou? Então, quanto mais o espírito evolui, mais se aproxima do Pai. Pegaram lá? Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: ninguém se aproxima de Deus pegando carona com o outro. Não funciona assim. Não basta você dizer que é seguidor de São Pedro. São Pedro não vai resolver seu problema. Não adianta afirmar que é amiguinho do Chico Xavier. Embora ser amigo dele é bom demais. Porque tem tanta coisa para nos contar. Mas, de repente, depois que conta, o Chico vai embora. O seu pai vai desencarnar. A sua mãe já não foi? Não é? Cheguei lá, dona Nilza. Não é? Fui lá na sua história. Quantas pessoas maravilhosas que passaram por nós e se foram. Vocês, jovens, não prestem atenção no que eu vou falar, não. Tá? Agora eu só vou falar para o pessoal da minha safra. Quanto mais o tempo vai passando, a gente vai ficando cada vez mais sozinho, não é? Sozinho no seu sentido de ter a oportunidade de estar cada vez mais diante da verdade. Não é sozinho no sentido de pessoas. Porque, aliás, quem trabalha, quem é solidário, sempre terá muita gente para que ele possa servir. Tem muita gente que está sozinho porque não serviu. Pensou a vida toda só em si. Aí vai desencarnar sozinho mesmo. Abandonado.
embora tenham muitos com muito crédito, isso no mundo atual é muito comum. Muito crédito, mas mesmo assim a turma vira as costas. Aí eu, quando falo desse assunto, vocês sabem que eu lembro da música lá aquela música sertaneja, né? Que um pai cria 10 filhos, mas 10 filhos não criam um pai. Aí tem a música do Sérgio Reis, do filho adotivo, que a música... eu não gosto nem de lembrar, porque eu choro. Você já chorou com aquela música? Aquela música... Ei, você que é violeiro, você escuta aquela música é maravilhosa, mas ela é muito triste. Mas no final, o final é feliz. Não é? Porque o filho adotivo é que foi cuidar do pai. Não falei a história da mulher que se engravidou? Costuma ser daí é que vai dar caldo bom. Pegaram? Porque a parentela que nós estamos querendo enaltecer é do espírito, não é do corpo. Que a parentela do corpo ela é transitória. Tem muita gente que está do lado da mãe e amanhã não vai estar, não, porque não tem afinidade nenhuma. Não se sintam agredidos. Mas é fato. Porque ela é sua mãe, não significa que você tem que morrer de amor por ela. Mas honra e gratidão é obrigação. Isso nós estamos conversando num alto nível. Nós estamos conversando aqui sobre bases do Evangelho. Porque não dá para falar de Jesus se nós não estamos honrando os nossos compromissos. É vero? É ou não é, dona Eustáquia? Mas, Casalberto, eu não estou não, mas continua. Então tá bom, eu vou continuar, sabe por quê? Porque é melhor continuar. Porque eu vou dizer o seguinte, nós estamos procurando ter sintonia com Jesus, mas afinidade a gente não tem ainda. O povo que estava sentado em trevas, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 16. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Esse versículo é um dos versículos extraordinários do Evangelho. Que povo? O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Eu vou historicamente dizer, Jesus veio ao mundo. O mundo se encontrava assentado em trevas. Eu vou só nessa parte para não aprofundar demais. Assentado em trevas. Quem estava sentado em trevas? A circunstância planetária. Se estava sentado, estava sob a treva. Ou seja, como se nós estivéssemos num trono, vou usar uma linguagem apocalíptica. Ou seja, do livro Apocalipse, que eu falo apocalíptico, o povo acha que o mundo já está acabando. O mundo acaba para dar dinheiro para muita gente, inclusive religioso, tá? Porque vende livro, não é? Tem coisas aí do arco da velha. O mundo não vai acabar. Nada se acaba, tudo se transforma. O planeta não está correndo risco nenhum de uma autodestruição. Não é? Não vai ser o poderio bélico que vai destruir uma história que tem uma gerência chamada Jesus Cristo. A gente precisa estudar mais. Nós estamos assentados, como outrora, em treva. O que é a treva? Não é a ausência de luz? Jesus diz que a luz raiou. Ele é luz. Capítulo 8 do Evangelho de João, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Aqueles que me seguem não andarão. Aqueles que me seguem, ele podia dizer assim, não andam. Aqueles que me seguem não andarão, porque ele é piso. A luz dele vence espaço e tempo. A luz dele é permanente. A luz do espírito dele, sim, porque nós não podemos entrar na dimensão dele. Mas vamos falar assim, a luz que ele representa.
que é a luz divina. A luz divina não se apaga. Jamais. Ela pode se tornar treva por um tempo, mas ela não se apaga. Porque a luz do Espírito é a chama, a vitalidade, a existência do Espírito é luz. Não é que nós somos luz. Nós produzimos luz, certo? Só que por ignorar, nós fazemos essa luz ficar treva. Por ignorar. Então, nos tempos de Jesus, ele veio. E tinha um povo que estava assentado. Porque desconhecia, ignorava. Ignorava a expressão dessa luz. Mas, por um outro lado, haviam aqueles que estavam assentados numa região. E essa região era uma região de sombra. Ou seja, uma região de penumbra. Olha que interessante. Treva, subentende-se, ausência total de luz. Agora, onde tem sombra, a gente percebe que tem uma penumbra. Vocês têm levantado de madrugada, quando a luz está apagada em casa? Que precisa de beber uma aguinha, ir lá, fazer aquelas coisas? Está tudo apagado. Deus nos acuda, né? Tem uns que saem acordando a família inteira, porque tromba, quebra, joga as coisas no chão. Então, está assim. Tem outros que já são mais cautelosos, né? Vai acostumando, vai fazendo uma adaptação, aí vai procurando lá as frestas, né? Vai procurando aquelas expressões de luz, lusco-fusco, aí, opa, pegou lá o gancho, não, aqui está a parede. Aí ele já vai no rumo, ele sentiu segurança, certo? Ou seja, procurou luz em algum lugar. Procurou porque sabe que tem luz em algum lugar. Então esses estavam sentados à sombra. Eles não tinham um conhecimento pleno do que representava a vinda dessa luz, mas eles sabiam que ela existia. Esses de cá, não. São dois grupos, estão vendo? Esses de cá desconheciam plenamente a luz. Vamos na história para a gente entender melhor? Então existiam aqueles que lá nos tempos de Jesus sabia que um dia ia vir um mestre, um Messias. Porque as profecias falavam que viria um espírito que iria auxiliar a humanidade. Certo? Aí eles faziam preces, os judeus tinham toda aquela história, não é? A devoção, o Senhor vai enviar o líder do exército, e etc, etc, etc. Lá no Oriente, lá no Egito, na Caldeia, as revelações espirituais, ao longo dos milênios, foram prenunciando a chegada dessa luz. A definir o seguinte: espíritos que estavam ansiosos por encontrar essa luz, por aplicar essa luz. Ou seja, já estavam procurando uma sintonia com uma vida melhor, porque estavam cansados. Porque para esperar a luz, tem um fator na nossa evolução extraordinário, que nos ajuda muito, chamado dor, cansaço, culpa, arrependimento, ausência, desconforto, vai como que burilando o nosso espírito. E a nossa alma anseia por vida, anseia por trabalho, por evolução. Então, havia dois agrupamentos, aqueles que esperavam uma vida melhor, estavam sofridos. E nesse mesmo agrupamento existiam aqueles que estavam na indiferença porque desconheciam totalmente. Pegaram lá? Vamos trazer para os dias atuais? Nós temos 7 bilhões de espíritos encarnados. Nós temos um grupo que está sentado em trevas. Está sentado totalmente em trevas. Mas existe um grupo que está sentado à sombra da morte. Estão percebendo a morte. Estão verificando que existe algo de importante que pode acontecer. E nesse agrupamento, a luz raia. A luz atende. Nós estamos aqui porque nós precisamos. Nós estamos interessados em receber essa luz. Não é verdade?
Agora eu pergunto para vocês, podemos nos considerar que estamos à sombra da morte? Ou podemos dizer que nós estamos assentados totalmente em trevas? O que vocês acham? Podem responder. O Enem passou. Podemos dizer que nós estamos na região da sombra? Nós estamos em busca dessa luz. Você está levantando de noite. São os nossos espíritos que estão se despertando para algo de muito especial. E a partir do momento que você levanta o dedo e fala assim, Senhor, Ele responde. Ele atende. E nós, quando levantamos o dedo para pedir ajuda, na realidade nós estamos levantando o dedo para procurar conhecer, entender o que está acontecendo. Para eles, voltando aqui, a cada um deu uma missão, com o fim de esclarecê-los e os de fazer chegar progressivamente à perfeição. Você está levantando o dedo. Aí a luz começa a raiar, dizendo, vinde a mim. Vem cá que eu vou te ensinar. Ele vai apresentar para nós uma possibilidade de ser feliz. Porque o indivíduo está sofrendo, o indivíduo está amargurado. O indivíduo está passando por provas, que são provas que foram impostas pelas suas escolhas. Pegaram lá? Vamos voltar àquele contexto que eu falei anteriormente? Nós não estamos aqui para progredir? Por que tu está sofrendo? Por que você está passando por dificuldade? Por que tem inibição? Por que tem escassez? Porque nós estamos sendo convidados a aprender a administrar. Nós estamos sendo chamados para compreender que existem limites na evolução, mas também existem possibilidades. Porque se a barca ficar sempre com os ventos favoráveis, jamais a gente vai parar para perceber que existe uma necessidade de verificar a viagem, as provisões. Nós precisamos de entender as condições climáticas. Você não pode fazer uma viagem sem preparação, pode? Então a vida vai dizendo para a gente que nós temos um potencial a ser desenvolvido. Mas esse potencial, ele exige, a vida exige de nós esforço, entrega, dedicação. Porque nada cai do céu. Nada vai vir pronto para você. Aí, voltando ao grupo, existem aqueles que estão interessados. Mas existem outros que não estão interessados. Que estão assentados num trono de treva. Eu fui falar do Apocalipse. O trono de Satanás é um termo usado por João Evangelista no segundo capítulo do livro Apocalipse. O trono de Satanás, que é o trono da conveniência. É aquela posição que o espírito alimenta e quer se manter imolado, estimulado pela vaidade, pelo egoísmo. O que interessa é o jogo da sedução. O que interessa é ser atendido nas suas prerrogativas que nos vinculam à retaguarda. Aquelas experiências que nós tivemos em vidas pregressas que incensaram de uma forma muito contundente a nossa vaidade. E trabalhando esse assunto ao nível íntimo, nós podemos chegar numa conclusão muito tranquila, que o período que nós estamos vivendo é um período muito parecido com o período que Jesus encontrou aqui, quando a humanidade estava esperando a chegada dele. E quando a humanidade o acolheu como o símbolo do acolhimento na entrada de Jerusalém, que a multidão aclamava pela entrada de um rei. E ele, observem bem, sabendo tudo que iria acontecer com ele, os homens que o acompanhavam esperavam que ele entrasse para ser aclamado pela multidão num cavalo alado. E ele diz assim para os discípulos que para cumprir as profecias de Isaías, quando Isaías fez a previsão da entrada do Messias no reino de Jerusalém, Isaías o viu entrando montado
num burrico. Isaías falava de Jesus como o cordeiro. O que acontece com o cordeiro? A não ser levado para o sacrifício? Jesus, numa antevisão extraordinária, diz, para se cumprir as profecias, ele manda que buscassem um asno, ele entra na cidade, sabendo que o povo que o aplaudia seria o mesmo povo que iria optar pela libertação de um marginal, de um delinquente, de um psicopata, que foi Barrabás. Essa história, para nós, ela tem uma profundidade muito especial. Porque ela apresenta como que acontece o processo do desenvolvimento espiritual. Nós estamos o tempo todo lidando entre a luz, que nos conclama, que nos chama, que nos convida, e simbolicamente eu vou tratar a luz no convite extraordinário de Jesus, inserido no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, no versículo 28, quando ele diz, vinde a mim. Olha o tônus. Vinde a mim. O amor te chama. Numa harmonia, numa cadência extraordinária. Vinde. Vinde a mim. E o amor convida naqueles momentos de mais sensibilidade. Todos vós que estáis cansados, todos, assentado em trevas ou na região da sombra e da morte, todos, vinde a mim, que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Olha que profundo. Mas por que ele chama quando ele chama aqueles que estão cansados e os outros que não estão cansados? O que nós podemos concluir? Todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas espera aí, e os que não estão nessa condição? Ele chama também. Ele chama também. Vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens, de almas. Então o convite, ele é globalizado. Porém, ele é adequado. O convite, ele irradia, mas ele vai sendo ajustado de acordo com as possibilidades de cada um. Porque tanto os espíritos inferiores, quanto os espíritos que já estão numa condição mais elevada, todos possuem a mesma necessidade, que é de caminhar na direção da perfeição. Certo? Entenda o que eu quero dizer. Todos. Do mais simples, do mais ignorante, até o espírito de mais sabedoria. Todos estão necessitando da luz. Quem gosta de flor? Espécies de flor. Hein? A flor é flor, não é? Olha a flor aqui, a flor ali. Tantas flores no ambiente. Flor é flor. Não é verdade? Todas as flores procuram a luz da mesma maneira. Todas as flores, elas metabolizam a luz. Não é verdade? Não tem o fenômeno da fotossíntese? Não é? Existe o fenômeno da quimiossíntese. Dentro dos processos naturais da biologia. Quimiossíntese. Da química. Vocês sabem que em nível espiritual existe um fenômeno chamado mentossíntese. É o mesmo fenômeno. A definir, como André Luiz nos ensina, que a nossa mente, ela tem o papel de procurar a luz. E ela decodifica a luz. E luz aqui é energia. E esta decodificação, essa metabolização, é que faz, que produz o alimento do espírito. Está complicando? Pensa na flor. Ela não precisa do sol. O espírito precisa da luz.
O espírito precisa do amor. Porque o espírito que não está operando na dinâmica do amor, o que vai estar acontecendo se você tirar a possibilidade de uma planta receber a luz, minha filha? Como é que você chama? Você? É? Hã? Pode responder, Adriana. A gente não morde, não. Adriana, se eu tirar a luz da planta, o que vai acontecer com a luz, com a planta? Não vai morrer? O espírito que está desfocado da luz, ele vai perdendo vitalidade. Ele vai se enfraquecendo. O espírito morre. Não. Mas ele entra num processo de falência. Até que ele novamente seja envolvido pela luz. Porque ele vai perder aquela condição psíquica de produzir luz. Então ele vai precisar de mãos abençoadas que ofereçam luz. E os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Isso é chamado então a segunda morte? Não. Não? É diferente? Quando o espírito não percebe. Você vai me complicar, mas tudo bem. Ela está perguntando sobre a segunda morte. O que é segunda morte no meio espírita? Segunda morte é quando o espírito entra numa condição de perda total de gerenciamento, de produtividade. Ele chega numa condição de um embotamento, de uma alienação total, irrestrita, e ele passa, ao invés de produzir pensamentos, ele se fecha num projeto, numa proposta, numa dinâmica que André Luiz trata como a chamada monoideia, ou monoideísmo. Ele só fica pensando num circuito fechado. E pensando só num circuito fechado, ao invés dele produzir para expandir, ele vai se fechando, ele vai se enclausurando de tal forma, ele vai se inibindo até ele perder a forma. Ok? Posso ficar por aqui? Aí ele entra numa condição de uma chamada segunda morte, em que ele perde a forma. É como se o espírito entrasse num processo de encasulamento e se tornasse um ovo, um ovoide. Eu não queria, mas já que você falou, eu falei. Surgiu, então vai. Um ovoide. São espíritos que entram, vamos imaginar assim, num processo de uma doença, a doença mais crônica para o espírito é chegar na sua forma ovoidal, na expressão de André Luiz. Como que esses espíritos são tratados? Debaixo de profunda dose de amor. E são trazidos para a reencarnação, né? Para viver um processo chamado de adaptação psíquica. Eles vão tomando como se fossem choques para irem se despertando, chamados choque anímico. Como que se dá o choque anímico? Eles precisam de serem auxiliados para recomporem as suas estruturas. E se forem trabalhados na terapêutica, no mundo espiritual, não é possível. Então eles são trazidos para o fenômeno chamado reencarnação. E vão viver, em alguns casos, processos de aborto espontâneo. Então, quando a mamãe, quando a sua mulher, lembrei daquela história que fulano, para engravidar, mas foi mais ou menos umas 4 experiências que não foi para frente, não vingou. Na roça a gente falava assim, né? A barriga não vingou. Né? Tipo as coisas assim. O povo atrasado que a gente era, né? Ou que nós somos. Mas são gravidez que se dão por semanas e chegam a ter meses. Mas os espíritos não podem prosseguir no processo, porque eles têm que ser retirados para depois serem trazidos de novo. Pegaram lá?
Então, todo fenômeno de aborto natural, ele tem um fim terapêutico. Diferentemente de um aborto provocado, que tem um objetivo legitimado pela treva, pela violência espetacular, requintada de uma mão de um felino. O senhor Murta já viveu isso lá na casa dele, né, senhor Murta? Aquele gatinho que foi lá e pegou o passarinho do senhor. O senhor lembra que o senhor me contou essa história? Gato, né? Quando quer pegar um passarinho na gaiola, o passarinho tem como fugir? O passarinho tem como fugir da gaiola? Isso foi um símbolo que eu vi numa obra mediúnica. Não me recordo nem quem foi o autor. Sei lá, 20 anos que eu li isso, 30 anos, sei lá. E ele usou essa imagem, e essa imagem ficou na minha memória e eu não esqueço. Então, o aborto, para voltar no assunto, é como se fosse um gatinho, bonitinho, no nosso caso, malvadinho, que está entrando com as suas garras para trucidar um passarinho que não tem onde fugir. E eu quero dizer para vocês que o espírito que está sendo assassinado, ele sabe disso. Vocês já viram quando um boi... Vocês já viram um abatedouro? Quando o boi ele é levado para ser abatido? O que acontece? Qual que é o fenômeno? Ele entra num processo de uma depressão, onde ele verte lágrimas, há uma alteração do seu emocional, e falam os entendidos que naquele momento existe uma injeção de uma carga de adrenalina muito forte, que inclusive intoxica a corrente sanguínea, e a gente faz belo churrasco. E aí eles têm, na dimensão espiritual dele ainda muito primitiva, o instinto de conservação dele está sendo acionado, porque ele sabe que ali ele vai morrer. Ele vai ser assassinado. É lógico que ele não sabe do requinte, ele não sabe que do outro lado tem um monstro, ele não sabe que os homens que poderiam fazer diferente preferem fazer assim, mas ele percebe que vai morrer. Uma criança que vai ser abortada também. O mundo espiritual, no dizer de André Luiz, é o berço. Ou melhor, no mundo espiritual, a reencarnação é o berço da evolução, que o mundo espiritual aprimora, para responder o companheiro, o Júlio. Ou seja, é quando nascemos, é que seremos convidados para enfrentar os desafios da evolução. O texto vem falando de missão, não foi? O texto vem falando de progresso gradual, mas o texto não abre, e a gente vai desenvolver nas próximas semanas, que a reencarnação, o espírito sabe dos desafios que ele vai enfrentar, das influências do meio. Ele sabe que todos os seus projetos, em tese, vão ficar esquecidos. Que à medida que os anos foram passando, ele vai tendo flashes. Ele vai sendo como norteado pela intuição de que ele tem que seguir por aquela senda, porque ele precisa de estabelecer um método de trabalho, uma profissão. Então, esse movimento, por exemplo, de um jovem que está entrando naquele momento de escolher qual a faculdade, né? Qual a matéria, e que é natural que eles vivam N dramas, né? N conflitos, muitos aqui já passaram por isso, né? Porque eu não vou entrar tanto no aspecto psicológico da sociedade, que a pressão já é muito intensa, porque nós somos formatados para sermos vitoriosos entre os homens, e poucos dentre esses agrupamentos se voltam para uma educação que favoreça o espírito, que estimule o progresso espiritual, com ênfase
Porque geralmente se dá ênfase às vitórias na terra. Você tem que ganhar dinheiro. Você tem que ter uma vida boa. Não é? Então, por isso, lute por isso, meu filho. Olha, dispute cada espaço. Seja vaidoso. Seja egocêntrico. A gente pode até não ter esse discurso muitas vezes claro, mas está implícito estas condições, muitas vezes, e não percebemos. Porque as disputas começam dentro de casa. Não é? Outro dia, o meu filho comentou comigo sobre o comportamento de um amigo, que ele ficou um tanto quanto chocado. Aí, eu conversando com ele, eu disse, pois é, meu filho, você já foi na casa do indivíduo? Já. O que você encontrou lá? Justifica. Acabou a conversa. Porque a tendência é que os filhos reflitam, ou reflitam, é isso mesmo, reflitam os pais. A educação. Então, o que nós estamos conversando aqui? Por que nós estamos estudando Evangelho? Porque a nossa alma, ela está... O nosso coração está fragmentado, porque a sociedade fragmenta para poder imperar. Observem o país com 3 poderes. Isso é para fragmentar poder e dominar, em geral. Cada um cuidando da sua, sem dúvida. Dentro de um sistema organizacional é perfeito. Mas observe como é dilacerado. Como cada um pensando em si. Ok? A sociedade é assim, a Pax Romana dividia para imperar. A Pax Romana não entrava na cultura e nem na religião dos povos, mas dominava a arma. O poder era dela. Pegaram lá? Então a nossa sociedade estimula o individualismo. Não a individualidade no seu sentido que o Evangelho proporciona. Nós somos indivíduos, nós somos individualidades espirituais. Não existe 2 espíritos iguais. Não existe. Não existe espírito metade do outro. Quer dizer, até no meio espírita se confunde o que o Emmanuel e outros autores falam sobre alma gêmea. Nós ficamos na periferia e falamos, Kardec falou que não tem espírito que é metade do outro. Então o que o Emmanuel falou está errado. Vamos mudar de assunto. Fala da parte moral que você ganha mais tempo. Mas existem espíritos grupos. Existem espíritos que foram criados como cristalóides. Grupos de cristalóides. E que se identificam, isso é energético. E não tem como tirar. Então existe parentela espiritual, existe parentela corporal. Sim. Nós somos indivíduos. Estamos vivendo situações para o nosso aprendizado. Ok. Num grupo afim ou não. Num grupo que tem afinidade, mas também tem a diversidade. Enfim, tudo faz parte, de acordo com a necessidade do espírito. Na comunidade é assim. Na sociedade, nas nações. Nós estamos reencarnados num país extraordinário para a nossa evolução. Porque é um país que se arrima na liberdade. E que por ignorarmos, por estarmos sentados em trevas, nós queremos fazer desse país um palco de libertinagem. Onde que o que importa são os prazeres, as facilidades. E por isso nós disputamos espaço. Seja como judiciários, como legislativos. Hein? Não é assim? Observe o que nós vivemos essa semana. Nesse país. Um momento de uma comoção nacional. Que se tornou comoção mundial. Não foi? O acidente com o avião que transportava a equipe de futebol da Chapecoense. Seus dirigentes. Um grupo de jornalistas. 76 vidas foram ceifadas. 76. Não foi isso mesmo? Ou 75? 76, né? Porque tinha 81.
Eram 81, desencarnou 76. Por que eles desencarnaram? Na avaliação humana, laudo vai se concluir na Inglaterra, mas 98% foi porque alguém tomou uma decisão irresponsável de não reabastecer, não é? Não fazer a provisão de voo. Isso desencadeou um sofrimento absurdo. Porque 1, 2, 3 indivíduos tomaram uma decisão irresponsável. Eu pergunto para vocês, nós temos como julgar, avaliar o que passou na intimidade do sujeito? Ninguém. Ninguém. Mas nós temos que trabalhar com um fato. Foi uma decisão irresponsável, inconsequente, que ceifou a própria vida de quem tomou essa decisão. Certo? O que arredondou essa história? Na desencarnação de 76 espíritos, que se reuniu para cumprir uma missão. Todos que estavam dentro daquele avião, salvo 1 ou 2 que pode ter sido convidado, estavam a trabalho. Jogador de futebol, dirigentes e jornalistas que foram cobrir o evento. Eles foram e desencarnaram trabalhando. A tripulação que desencarnou estava trabalhando. Aí eu vi um comentário muito interessante, que é óbvio que ele é simbólico, de um torcedor da Chapecoense, que disse assim: como a vida é engraçada. Nós vibramos como nunca, porque no acréscimo da partida semifinal da Chapecoense com o time argentino, o goleiro da Chapecoense, que era um grande goleiro, ou é um grande goleiro, né? Porque agora ele está disputando quem é o melhor, por exemplo, com o Cafunga, não é? Com tantos outros grandes goleiros lá no mundo espiritual. Ele fez uma defesa improvável. E aquela defesa que classificou o time. Obviamente que não foi só aquela defesa, foi toda uma história que foi construída. Mas a defesa do indivíduo foi o fator determinante para que o time fosse para a final. Aí o torcedor disse: puxa vida, para mim foi o momento mais maravilhoso. E aquela defesa, hoje, representa o maior vazio que eu sinto. Porque estou diante de uma grande tragédia. Aí você observa um detalhe, uma escolha. Quantos, como filho do técnico Caio Júnior, que inclusive era empresário do pai, 38 anos, não viajou porque quando chegou em São Paulo, o passaporte dele estava vencido. Eu vi um depoimento de um dos jogadores que foram cortados por questões técnicas. Questões técnicas. E ele, na fala, extremamente comovido, com o empresário, dizendo: puxa vida, eu fiquei indignado porque eu fui cortado, e agora eu vejo que foi Deus que me tirou. Gente, poxa, nós não precisamos de falar o que isso, como que essa história mexeu com todo mundo, porque cada um foi sensibilizado de uma forma muito especial, diferente. Eu fico imaginando lá o filho do Caio Júnior, com mais 2 irmãos, imaginando o pai novo. E aí você vai, cada um com as suas histórias, os seus dramas. Um dos melhores, ou talvez o melhor goleiro do Campeonato Mineiro, não é? Fez partidas extraordinárias, com a perna amputada, mas sobreviveu. Imagine o que é sobreviver num acidente de avião. O outro lá que quase ficou paraplégico, o tripulante que não teve nada. Imagine aquele que não teve nada. O trabalho que ele vai ter que realizar psicológico ao longo dessa encarnação, para não dizer que pode transcender para outra. Lembrando que ele
estava dentro do avião. Agora me ocorre também o locutor oficial da rádio lá de Chapecó, que dividia a locução com outro, que era mais novo, e ele presenteou o locutor reserva. Disse, olha, o seu sonho era fazer a locução de uma final do seu time. Eu já fiz muitas coisas. Você vai no meu lugar. Ele era o titular. Não, você vai, eu quero te dar esse presente. Era um mestre, um professor, um pai, simbolicamente, presenteando o filho. Aí ele dando a entrevista. Puxa vida. Eu, na realidade, dei para ele uma passagem para a morte. E o que foi extraordinário também, eu assisti o depoimento desse companheiro, num dos canais que o transmitiu, que, enfim, fez a reportagem. Ele embargado contando a história, aí ele disse que recebeu um áudio no WhatsApp desse companheiro que viajou no lugar dele. E no aeroporto teve um atraso, e ele estava aflito no aeroporto, e ele mandou um áudio dizendo que ele já estava querendo desistir, que aquele trem já estava fazendo mal para ele, porque ele não aguentava. Ele estava tendo uma percepção do que iria acontecer daí a algumas horas. Aí a gente observa, em meio a tantas comoções, a luz raia, ou a luz raiou. A luz raiou. Porque nesse painel que eu estou reconstruindo aqui, porque ele está muito claro, muito vivo na mente de vocês, e do mundo inteiro, que acompanha o esporte, que se interessa pelas notícias que envolvem os projetos de ebulição espiritual que vive a sociedade, em meio a tantas coisas difíceis, observe, enquanto todo mundo está focado, você tem um grupo aqui, à sombra da morte, sofrendo, com muitas dificuldades, e ao mesmo tempo, um grupo que representa um percentual, muito pequeno, perto de um grupo que está esperando, ansioso pela luz raiar. Você tem um grupo de homens, de pessoas inescrupulosas, de espíritos que estão num grau de insanidade, que na calada da noite, de uma forma descarada, deslavada, dá um soco no rosto de quase 200 milhões de pessoas. Eu estou sendo generoso. 200 milhões. Estou sendo generoso. Porque independente da posição da hierarquia espiritual, até os delinquentes que estão sintonizados com essa faixa viram que foi um soco no rosto. Em querer insistir para que a treva campeie. Insistir nos projetos de surrupiar, de enganar e, de uma certa forma, de divulgar que é possível fazer isso e não acontecer nada, absolutamente nada com eles. E o que é mais grave, acobertado por outros que deveriam ser representantes do povo, porque foram escolhidos para isso, e pegam os microfones e falam descaradamente que não podem sofrer pressão de fora, que eles têm autonomia para fazer o que querem. Amigo, irmãos, o povo chorando
E eles, lá pelas 5 horas da manhã, chorando de alegria, porque estão enganando. Estão enganando a quem? A não ser eles mesmos. Qual é o preço disso? Aí a gente vai entender por que nós estamos enfrentando tantos sofrimentos do nosso lado. Porque a idiotia, as dificuldades, as anomalias, as doenças mais graves são efeitos de uma causa que foi estabelecida ontem. Eu estou abordando esse aspecto com a vênia de vocês, porque eu recebi muitas manifestações durante a semana por causa do estudo da última sexta-feira. Que eu estive aqui dizendo, vocês querem ir para a rua ou vocês querem ir para os céus? Estão lembrados? E foi mais ou menos às 8:55. Faltava 5 minutos para terminar a reunião e eu fiz essa pergunta. Porque nós estamos aqui estudando o Evangelho para sermos vitoriosos na terra ou a caminho das estrelas? E muitas pessoas me perguntaram. E eu, diante de tantos fatos que aconteceram nessa semana, e se preparem, porque vai continuar, vai acelerar esse processo. Então, todos os dias serão cada vez mais notícias. Porque está deflagrado um processo chamado justiça divina. Então, homens como os juízes que estão colocando a cara para tomar tapa, imagine o que eles estão sofrendo de pressão, ameaça de morte. Porque é um processo sistêmico que está sendo abalado. E os instrumentos para que isso aconteça, não tenham dúvida que estão à beira, possivelmente à beira de uma bala. Imagine um telefonema, eu sei quem é a sua mulher e a escola que o seu filho frequenta. Imagine! E eles estão sentando junto com o povo, porque quando eles sentam junto com aqueles que estão assentados em trevas, é incrível como que a luz deles se distingue. Porque é uma luz que não agride. Porque o que agride é a treva. A luz divina, ela só se apresenta. Ela só revela. Ela só mostra o caminho que temos que percorrer. E aí, eu, na quarta-feira, por volta de 23 horas, dormi com a voz embargada, vendo aquele povo, quase 20.000 pessoas, uma cidade inteira reunida, apoiada por pessoas no mundo inteiro, pessoas famosas, importantes, que se irmanaram num abraço, aonde a idiotia dos fanáticos que impõem camisas, invertem que esporte existe adversários. E para muitos o esporte deflagra uma guerra e estabelece inimigos. O esporte cumpriu a sua missão. A essência do esporte foi de um estádio lotado, aonde não tinha adversários. Aonde todos estavam juntos, irmanados por um ideal. O ideal de fraternidade, de respeito, de igualdade. Agora, a minha emoção se avolumou quando eu vi o estádio de Medellín envolvendo, dentro e fora, mais de 100.000 colombianos que se reuniram para chorar por pessoas que eles nunca viram. Crianças com velas,
pessoas orando. Ali não tinha culto. Ali não tinha deuses. Ali não tinha ídolos. Porque os ídolos vão morrer. As estátuas vão ruir, quebrar. Os homens insistem em serem deuses. Mas vão morrer como todos morreram. A morte não atinge o amor. Por isso é que Jesus é o campeão do túmulo vazio. E a cada momento a luz raia. A cada momento o amor se engrandece nesses fenômenos, nesses fatos que mostram para nós que o percentual que prevalece no planeta é o percentual que está em busca da luz. Não são magistrados que ocupam cadeiras, por exemplo, do Supremo Tribunal, que você vê claramente que são políticos, que deveriam ser homens éticos, que deveriam ser homens que estivessem lutando por igualdade, por justiça, mas você vê claramente que estão pensando em facções e em interesses que amanhã eles não poderão levar pela porta dentro do túmulo. Porque o que se garante na terra não se leva para o céu. Mas o que nós lutamos no céu, isso vai garantir uma viagem extraordinária na direção das estrelas. Eu, sempre que me recordo deste momento de quarta-feira, eu sinto no meu coração uma grande energia que sustenta uma esperança. Uma esperança de que tudo que nós lutamos está coberto de verdade e de luz. Nós investimos no grande futuro. Nós sabemos que o Brasil vai mudar, que o povo está despertando e que a justiça divina vai efetivamente se estabelecer, principalmente no domínio dos corações, porque eles podem aprovar o que quiserem, mas o brasileiro está acordando. O brasileiro está ficando maduro. Se o panelaço, se os milhões que vão para a rua vão conseguirem alguma coisa agora, eu volto repetindo o que eu disse semana passada. Isso para nós não importa. O que importa é que cada brasileiro, quando ele percebe que ele precisa de lutar por esse país, ele está se conscientizando que vale a pena, porque esse país é um país de Deus, como todos são. Mas Jesus oferece nesse país uma condição extraordinária, porque aqui nós temos a oportunidade de viver o Evangelho. Aqui nós temos as dificuldades, nós temos a diversidade de etnias, de culturas. Aqui nós temos tudo o que nós precisamos para que a gente possa, como os jogadores da Chapecoense, amanhã, ter carimbado o nosso passaporte para a imortalidade. E eu aqui agora, digo para vocês com a maior tranquilidade, pelo que a espiritualidade me mostrou. Estes espíritos foram reunidos para cumprirem, para se ajustarem dentro dos seus procedimentos do passado. Mas eles não receberam apenas o troféu dado pelo adversário, o Atlético de Medellín, que deu para eles o título. Não importava mais para o Atlético de Medellín aquela mera taça. Eles deram, inclusive, a réplica da Taça Libertadores que eles conquistaram anteriormente. Deram.
Porque o que vale para eles era o conforto. O que valia para eles era, de alguma forma, dizer para aqueles que sofriam que eles estavam juntos. É o que Jesus fala no Evangelho para nós. Eu não vos deixarei órfãos, eu estarei convosco até o fim. E estes espíritos, que muitas vezes percorreram os estádios, ora ganhando, ora perdendo, jogadores, comissão, viveram alegrias e tristezas. Naquela noite de quarta-feira, para muitos eles foram derrotados por uma escolha irresponsável, que agora eu gostaria de dizer, de uma opção infeliz. Porque quem optou erradamente também é um pai de família. Também deixou as suas dificuldades para trás e a gente não tem noção do tanto que esse espírito pode estar sofrendo do lado espiritual. E este piloto, esse comandante merece o mesmo carinho do que, em tese, aquelas vítimas estão sendo envolvidas por nós. Mas nós gostaríamos de dizer que todas essas homenagens, por certo, estarão envolvendo-os e estimulando para que eles sejam esportistas do Espírito. E que nós, cada um de nós, possamos não só engrossar as torcidas, mas descermos para o nosso campo de batalha, sabendo que todos temos uma missão a cumprir. Reconhecer a luz. Sermos tocados pela luz. Mas ouvir e implementar o que Jesus nos ensinou. Ide, porfiai pela porta estreita. A porta do mundo é uma porta larga. A porta dos céus é do testemunho. Mas ide. Ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel e pregai a boa nova, semear a paz. Ide, brilhando a cada momento, cada vez mais, a própria luz. Que Jesus nos inspire agora e sempre.